A graça e a paz, amém? Vamos dividir as salas, quem vai para o discipulado, né? E as crianças, a Aninha já está lá em cima também. Eu vi a Aninha subindo, né? Os adolescentes vai ter? Não, né? Só o ano que vem, já viu? Vou. Eu não ia não, né? Mas aí fica ruim aqui. Não dá para tirar. Eu vai usar lá em cima. Pode ir, Diogo e Túlio, pode ir. Eu já falei com. Vamos lá? Pode subir. Vão lá na sala do discipulado que vocês aprendem. Não? Show. Ô, meu mordomo fiel, bota aqui minha água. Meu escudeiro. Dessa água aí. Da minha água. Eu ia fazer uma coisa diferente hoje, mas devido à dinâmica da igreja, aí nós estamos sem as cadeiras lá de cima, aí não vai dar. Mas uma coisa que eu quero pedir a vocês, venham aqui para perto de mim, todo mundo, que eu não vou dar aula sozinha hoje, não. De jeito nenhum. Meu pai. Tiago, não achou, amigo? Ai, Jesus. Ó, dá tudo certo. Vamos vir para cá? Sorriso não estraga minha água, não, viu? Você está muito nervoso. Tenha calma, se acalme, se acalme. Gente, hoje eu vou usar isso aqui como minha Bíblia, que é a Bíblia também, porque o meu óculos eu mandei para mudar a lente, que eu não consegui me acostumar com a lente. É uma lente. Ai, meu Deus, tem um morrendo ali, bichinho. Pede a mãe para ficar lá com ele um pouquinho. Ô, pastor, pastor, pede a mãe para subir e fica com ele lá um pouquinho. Não quer. Tem nada não, traz ele para cá. Quem está com a revista é a lição 6, certo? E assim, uma coisa que eu pedi a vocês, tá? Nós vamos orar ainda, mas eu pedi uma coisa a vocês. Hoje vamos participar, ok? Misericórdia. Amém, gente? Sim, tá, né? Vamos lá, vamos participar, certo? Faz de conta que ele está numa sala de aula realmente, tá? Eu sou aquela professor doidão, todo mundo gosta aqui, né? Todo mundo gosta, né? Claro, né? Então, assim, a gente vai estudar junto hoje. Eu trouxe as mesas para cá, mas não dá a dinâmica da igreja, agora o negócio apertou aqui, não dá. Mas a gente vai fazer do jeito que eu ia fazer, da mesma forma, tá? Então, hoje nós vamos tratar sobre a questão de vencendo bem, né? Aquela questão de você muitas vezes ficar prejudicado, pegar o prejuízo para si, sabendo que está certo, mas para honrar o Senhor, você fica com prejuízo. Isso é fácil? Não é. Porque ninguém quer ficar no prejuízo, né? Mas uma coisa que nós temos que entender, mas entender é inculcar, como Moisés falou, inculcar na cabeça, é que para sermos servos do Senhor, nós temos que morrer. Se a gente não morrer, a gente não vai ser servo nunca. Nunca, nunca, nunca. A gente tem que morrer mesmo. Porque você já viu um morto, se você pegar um morto, você bater nele, você beliscar ele, você xingar ele, ele vai fazer o que contigo? Nada. Quem pode se ofender é a família dele, né? Mas ele não vai fazer nada com você. Porque ele está... A mesmo assim, é o servo do Senhor. Quando nós morremos realmente, deixamos a nossa natureza, a nossa carne, morrer para esse mundo. Podem bater na gente, podem fazer mil coisas, e a gente não vai revidar. Porque a gente está morto para esse mundo. E o que importa para a gente é honrar Cristo. Mas muita gente vive um evangelho que eu posso fazer o que eu quiser e eu vou ser salvo. Não, não é assim não. Porque o pastor acabou de ler aqui. Pode uma árvore boa dar um fruto mau? E pode uma árvore mau dar um fruto bom?
Se eu estou dando fruto mau, é porque eu não sou uma árvore boa. E se eu não sou uma árvore boa, eu não estou ligado na videira que é Cristo. E é muito importante, porque parece que às vezes a gente está sentado aí e a gente lê a Bíblia, às vezes no domingo, às vezes, sei lá, mas lê. A gente lê, escuta a Bíblia, certo? Né? Escuta a Bíblia, mas parece que a gente não acredita muito, não. A gente às vezes não tem essa impressão, não é verdade? Porque, poxa vida, a pessoa está ali todo domingo, está ali toda terça, toda quinta, escuta, escuta, escuta e depois vai fazer tudo errado. É o cristão. Me explique isso aí agora. Cristão ateu, gostei dessa ideia. Vive como pagão. Ô, sorriso. Ah, não, cadê esse pedaço? Tiago, vem cá, Tiaguinho. Pega um microfone para mim, por favor, outro. Porque minha irmã, ela reclama pra caramba. Ela diz, você não deixa de participar, porque você fala, faz as perguntas, o pessoal responde e a gente não escuta lá em casa. Então, eu vou, em homenagem à minha irmã, que ela não está assistindo agora, ela assiste depois. Aí eu vou fazer isso hoje. Tá com coisa? Pronto. Então, agora vamos fazer o seguinte, não vamos ficar com vergonha não, tá? Vamos participar? Então, o Damin falou do cristão ateu. Fala aí, Damin, explica aí para mim o que é esse cristão ateu. Eu achei interessante isso. Basicamente é alguém que está dentro da igreja, mas direciona a vida como um completo descrente, né? Não tem total confiança e fé de que ele deve viver como Cristo ordena. Então é a mesma coisa que um ateu. Só tem o nome de cristão. E diz que acredita, né? Porque uma vez eu já falei isso aqui, eu vou repetir. Eu estava na consciência cristã, mais 10 anos, né? Porque faz 10 anos que eu vou na consciência cristã. Aí eu estava na consciência cristã e estava numa aula do Augusto Nicodemos, eu lembro até hoje. E ele disse uma coisa muito interessante que chocou todo mundo que estava na sala. Ele disse, olha, nós somos pior do que os demônios. Aí todo mundo ficou assim. Porque a Bíblia diz que os demônios creem e tremem. E nós muitas vezes nem cremos e nem trememos diante de Deus. Meus irmãos, nós achamos que Deus é só o Papai Noel. Né? Então, nessa época aí que o pessoal acredita nesse Papai Noel, né? Desculpa as crianças que estão me escutando, mas Papai Noel não existe não. Acabei com os sonhos. Mas, sabe, a gente acha que Jesus, Deus é Papai Noel. Que ele vai me amar do jeito que eu sou, do jeito que eu estou, e pronto, eu posso ver a vida do jeito que eu quiser. Contanto que o pastor não saiba, os diáconos não saibam, os irmãos não saibam, de boa. Mas se o pastor fosse julgar no final, os diáconos, não é bom demais, não é não? Mas quem vai julgar você é quem vê você o tempo todo. E o que você faz. É a intenção, até a intenção do nosso... Gente, isso é tão sério. Tão sério. Que até a intenção do nosso... Olha, a palavra nem sai da minha boca, ele já sabe o que eu quero dizer. Olha, se nós vivêssemos, nós, eu digo nós mesmos, com esse temor, a igreja era muito diferente. A igreja, ela levanta, eu não quero falar de política não, mas ela levanta nas horas erradas. Você não entender não o que eu quero dizer, né? Por exemplo, ela se levantou na hora errada da política. Se levantou na hora de eleição. Ela devia aparecer agora. Agora era o tempo, tem que protestar. Mas aí perdeu força, porque protestou no tempo errado. Entendeu? Então nós temos que entender bem. Então nós vamos abrir nossas Bíblias, vamos orar primeiro. Eu gostaria que o diácono Warneck orasse, passa lá para ele. Então vai ser o meu cara do... Como é que chama? Meu assistente de palco hoje. De palco não, de púlpito. Pai do Senhor, irmãos. Vamos orar. Amém. Olha essa voz. Convidar os irmãos a ficar de pé, né? Olha a voz de um homem. Vai não. Grandioso Deus e Pai, querido, nesta manhã, nós colocamos as nossas vidas diante do Teu altar. Senhor, porque precisamos, Pai amado, ouvir a Tua voz. E queremos, Senhor, que Teu Santo Espírito, Pai amado, possa colocar na nossa mente, na nossa consciência,
Pai amado, o que o Senhor quer para as nossas vidas. Pai amado, em nome de Jesus, que nessa manhã, Senhor, nós possamos estar não só ouvindo a Tua palavra, mas também possa estar meditando nessa Amém, palavra. Jesus. E que esta palavra, Senhor, possa direcionar as nossas vidas, Pai amado, possa a cada dia nos tornar melhores e que possamos, Pai amado, buscar intimidade com o Senhor, Pai amado, que só assim iremos conhecer, Pai amado, o Senhor na sua profundidade, Senhor. É verdade. Que o Teu Santo Espírito, Pai amado, possa pregnar na nossa mente, no nosso coração, cada palavra que será ministrada nesta manhã e que venhamos, Pai amado, colocá-la em prática para a glória e louvor do Teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, direciona tudo que vai ser feito nesta manhã para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis sentar. Nós temos 2 textos aí, né? Quem está com a revista, nós temos o texto principal, que é Romanos 12, 17 a 21. E eu gostaria que alguém abrisse e lesse, por favor. 12 a 21. Cadê meu assistente de púlpito? 12 a 21. Hã? Não torneis Isso. a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dai-lhe de comer. Se tiver sede, dai-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. O que é que vocês entendem por isso? Vamos lá. Eu disse que eu não ia dar aula hoje sozinha, não. O que é que Paulo está querendo dizer com isso? Aqui, meu assistente de púlpito. Amém. Eu entendo que Paulo está nos mostrando que ser cristão é você andar o tempo todo na contramão do mundo, fazer o contrário daquilo que a gente aprende. Porque muitas vezes a gente cresce ouvindo que a gente deve bater no coleguinha que está batendo na gente, que a gente tem que fazer pior do que o que a pessoa fez com a gente, que a gente não pode deixar barato, que o mundo dá voltas e que não sei o quê. A gente escuta muito isso, né? A gente tem um repertório de vingança na nossa vida em todos os lugares, seja nas séries que a gente assiste, nas músicas que a gente ouve, nas conversas que a gente tem com a nossa família e com os nossos coleguinhas na escola. Então, Paulo está nos dizendo que a gente deve fazer o contrário daquilo que nós aprendemos e daquilo que o nosso coração diz que nós devemos fazer. Porque muitas vezes a gente quer ser guiado pelo nosso coração como se ele fosse o nosso melhor amigo, sendo que, na verdade, o nosso coração e as intenções do nosso coração, como a senhora disse, muitas vezes se constituem como o pior inimigo que a gente tem, porque é o que nos leva a pecar contra Deus, é o que nos leva a agir segundo a natureza, né, a ceder às obras da carne e não levar em consideração o fruto do Espírito que deve habitar em nós. Então, o domínio próprio, por exemplo, é um fruto do Espírito e ele nos ajuda a agir contra aquilo que a gente deseja, né? E justamente isso aqui, que a gente não deve se vingar porque ao Senhor pertence a vingança, e que a gente não deve retribuir aquilo que a outra pessoa fez com a gente na mesma moeda. A gente tem que fazer o contrário daquilo que a gente acha que deveria fazer. Isso é tão fácil, né? Ah, Deus que... queria que fosse, né? Não é fácil, não. Você levar uma tapa e depois dar outro, e a pessoa precisar de você e você vai lá e ajuda ela. Isso não é fácil. Vai lá, assistente de Paulo. Eu acho que nesse período a gente tem que alimentar bem o espírito, né? Porque se não alimentar bem o espírito, a carne vai dar a resposta, né? Tá. Então, assim, há momentos na vida que nós não tomamos atitudes erradas, não porque não venha na nossa vontade, né? Mas que precisamos, assim, buscar em Deus o que devemos fazer. Buscar força em Deus para que venhamos ter uma atitude correta. Porque, como disse o apóstolo Paulo, uma guerra entre a carne e o espírito. Enquanto o Espírito diz, perdoa, né? Deixa para lá, a carne diz, vai lá e dá troco. Se vingar. Né? Então, se a gente tiver em comunhão com Deus e buscando uma orientação do Espírito, iremos tomar uma atitude realmente de pagar
o mal com o bem. Agora, se não, já sabe como que é que faz, né? Cara. Qual é a contradição entre esse ditado? A vingança é um prato que se come frio. Com isso que Paulo está dizendo aqui. Vamos lá, gente de púlpito. É basicamente agir como se fosse simplesmente uma atitude do dia a dia, do cotidiano. Vingança é um prato que se come frio. Você não está tendo nenhuma reação diante daquela atitude. Então, você só simplesmente faz. Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário? A pessoa fica esperando para se vingar. Por quê? Porque é um prato que se come frio. É porque ele fica esperando. Não, tudo bem. Solange fez isso comigo, tudo bem, eu vou esperar. Eu vou esperar, mas vai chegar o dia dela, que eu vou me vingar. E quando chega o dia, aí eu me vingo. Se a gente fosse colocar a vingança nesse ditado que diz que vingança é um prato que se come frio, na lei penal nós iríamos encaixar no crime premeditado, né? É isso mesmo, crime premeditado. Porque às vezes a vingança ela acontece de imediato. É como, eu não vou dizer vingança, mas uma atitude agressiva, né? No caso de Pedro. Pedro, quando três caras em Jesus, ele cortou lá a orelha de mal, coitado. Né? Ou seja, ali foi uma atitude de defesa, né? E a vingança no patamar de prato frio é quando alguém ele prepara todo o terreno, a goa, para uma fraqueza do outro ele... E tem mais, ele fica amigo da pessoa. Porque aí é onde né? Porque ele fica amigo da pessoa para quando ele aí se vinga. Às vezes não é uma coisa tão ruim assim, mas é vingança. E Paulo está mostrando aqui para o povo, os romanos, para que eles não façam isso. Porque o que aconteceu com os discípulos? Porque os discípulos não entenderam Jesus. Exatamente por isso, porque o coração deles estava cheio de quê? De vingança. Eles queriam derrotar Roma. Eles queriam tomar o poder, eles queriam que Israel fosse cabeça de novo. Esse negócio de cabeça, não caldo, isso é uma coisa bem neo. E era isso, por isso que eles não entendiam. Gente, alguém aqui já assistiu The Chosen? Né? Essa camisa de Yuri, então que eu olho só lembro dela. Aí tu vai fazer essa camisa para quê? Para a igreja, viu? Ano que vem. Aí, o que acontece? É muito interessante, logicamente que ali é uma imaginação dele, mas é muito interessante ele pegar como se diz, a personalidade de cada um, né, dos discípulos, e que os discípulos, eles andaram com Jesus 3 anos, discipulado de pertinho, de dormir com Jesus, de comer com Jesus, de olhar o que Jesus fazia. Quando alguém xingava Jesus ou fazia alguma coisa com Jesus, ou queria pegar Jesus, por exemplo, o tempo todo os fariseus queriam pegar Jesus o tempo todo, né? E eles vendo tudo aquilo, mas ainda assim, eles agiam como se fosse a vingança que eles estavam esperando. Que eles esperavam o Messias vingador. O povo de Israel, Deus por várias vezes levantou libertadores humanos. E isso tinha batalhas acirradas para que isso acontecesse. Quando Jesus surgiu, né, em um período que eles estavam dominados pelo império, então eles esperavam que Jesus viesse tomar a frente da batalha e, de repente, uma mansa oferenda. Né? E tinha outra coisa que referendava muito isso, que Jesus combateu em Mateus capítulo 5. O que era que tinha, que referendava essas vinganças, essas coisas? Isso. Fala aí. Olho, era lei, né? Olho por olho. Estava na lei, né? Na lei mosaica de que você tinha que retribuir aquilo que o seu inimigo fazia com você, né? Ama teu próximo como a ti mesmo e eu odeio o teu inimigo. Era basicamente isso. Mas algo interessante que a gente vê é que, mesmo dentro da vingança, ela não está isenta das consequências. No ano 70, quando Israel foi invadida por Roma,
ela foi invadida por Roma exatamente por causa de revoltas que aconteceu ali no meio judeu contra o Império Romano. Então, acarretou não somente na destruição de Israel, mas na destruição do templo e no fato de muitos cristãos, a partir disso, terem ido para muitos pontos. Exatamente, porque eles não acreditavam que Jesus era o Messias. Porque o Messias veio e foi morto. E morto numa condição da pior morte que havia naquela época. Então, nem os discípulos, eles entendiam bem o que era isso. Porque como ele disse, quando foram pegar Jesus, Pedro foi, botou logo a orelha de Malco. Aí Jesus disse, não, vocês não entendem nada ainda. Mas depois nós vemos a transformação daqueles discípulos, né? Mas o que é interessante aqui, olha só o que Gandhi colocou aqui. Achei muito interessante isso. Olho por olho, e o mundo acabará cego. Imagina só, se a gente fosse viver nessa questão de olho por olho, o que é que ia acontecer? O mundo ia acabar cego, porque cada um ia se vingar um do outro. E é exatamente isso que Paulo disse que não façam. Jesus disse que você toma o prejuízo para si, certo? Para glorificar o Pai. Aí vamos lá para Mateus capítulo 5. Eu achei muito interessante. Gente, viver o cristianismo não é fácil. O verdadeiro Unidos, porque tudo que a gente pegou enlatado lá de fora. Aí a gente pega os enlatados e abre e vai fazer aqui. Primeiro, departamentalizou a igreja. Quando departamentaliza a igreja, o que é que acontece? Vira empresa. Departamentaliza e divide. Na minha igreja, olha, tinha... Gente, vocês não entendem, não. Tinha disputa entre os senhores, senhoras, jovens e adolescentes para ver quem fazia o aniversário melhor do que o outro. Era sério. Olha, eu acho que eu fiquei com trauma disso. E ainda bem, quando eu cheguei aqui, o pastor Eduardo já tinha feito a bênção. Que aqui a gente não tem departamentalização. A gente tem um momento com as senhoras, tem um momento com os senhores, tem um momento com os jovens, mas não tem aquele departamento, né? Eu já acho isso, porque se nós somos um corpo, por que dividi-lo? Aí a senhora faz uma coisa ali, o senhor faz uma coisa ali. Tudo bem, tem momentos que tem que ser, conversar só com os homens, ótimo. Mas isso aí não é departamentalizar. Mas quando a gente departamentaliza a igreja, a gente divide a igreja. Mas o bom é a gente voltar, se reunir de casa em casa, né? Como está sendo lá no Germano. Né? Não é uma coisa diferente. É bom demais, gente. Porque a gente conversa como a gente está conversando aqui. De casa em casa, aí vem para o templo, aí tem a comunhão de casa em casa. Está entendendo? E é isso que nós queremos trazer o ano que vem aqui para a igreja. Lógico que a gente não vai ser bebuf de uma vez, né? A gente vai trazer, vai ensinar, vai tudo. Mas vamos voltar. Aí o pessoal começa a dizer, olha, o que dá certo é pequenos grupos. Isso é que dá certo. Gente, a igreja primitiva era assim. A gente que saiu do caminho. Sabe? Com esse negócio de festa, de trazer cantor, de trazer não sei o quê. E parece que o culto tem que ser uma coisa atrativa, tem que ser um show para poder chamar as pessoas. O culto virou isso, o culto virou show. Não é verdade, não? É. E era isso que Jesus queria? Não, nunca foi. Como a missionária falou, e o pior de tudo isso é que muitas vezes esses shows são para os que já são cristãos. Não tem nenhum show, entre aspas, show para... Pelo menos se fosse para descrente, né? Ainda ia dar. Para chamar tudo que a gente faz é voltado para quem? Os crentes. Aí fica tudo gordo demais. Aí fica cheio de direito, de mimimi, de kkk, não sei de quê. Sabe? Exatamente. Exatamente.
Mas, para isso, nós, como igreja, temos que estar prontos. Porque quando as pessoas chegarem aqui, a gente tratá-las bem. E tratá-las como novo. Olha, gente, sabe o que acontece com as igrejas? É que acha que novo convertido, no outro dia já é o crente que sabe tudo. Gente, novo convertido é o que vai aprender. Ele vai cair às vezes, aí vai ter que ir lá levantar, ajudar, caminhar. Não, mas a gente acha que a pessoa levantou a mão hoje, amanhã ela tem que ser já toda pronta. Não é? Tem gente que Deus faz assim. Exatamente. O novo convertido, ele passa por um período de guerra, vamos dizer assim, né? A cultura qual ele vivia, a forma de viver, vai passar por uma mudança radical. A cosmovisão. Então, de começo, ele já vai enfrentar várias afrontas, né? Questões de família, questões sociais. Então, ele é uma batalha como se ele não tiver ajuda, realmente ele volta para trás, porque é muita pressão em cima dele. Mas a questão é a seguinte, a pessoa se converte aqui à noite, aí no outro dia, quem é que lembra de ligar para ela? Quem é que lembra de perguntar? Quem já se converteu? Tanta gente aqui. Tá entendendo? Eu acho que quando a gente erra é aqui. Mas a gente pode consertar isso, né? Mas voltando para cá, primeira coisa, Paulo diz assim, buscando a paz com todos os homens. É com todos. A gente tem que buscar. Mas vamos ler Mateus capítulo 5, a partir do 38. Diz assim, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por... Eu, porém, lhes digo. O que é que ele vai fazer aqui, quando ele diz isso? Eu, porém, lhes digo. Ele quer dizer o que com isso? Eu, porém, lhes digo. Estou mudando completamente. Quando ele diz eu, porém, lhes digo, quer dizer, eu vou dizer a vocês outra coisa. Vocês não entenderam a lei. E outra coisa, eu vou explicar a vocês o que é agora você pertencer a outro reino. E exatamente o que você estava falando agora, Warneck. Para nós pertencermos ao reino de Cristo, tem que ter a mudança. Tem que ter a mudança. Se não tiver a mudança, a gente não participa. Então ele diz agora, eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der uma tapa na face direita, ofereça-lhe o quê? Não, dê um murro nele também. Não. Eles ofereçam a outra. Porque Jesus já sabia que todos ali estavam esperando a vingança. E aquele já estava trabalhando com todo mundo. Já estava dizendo assim, eu não vou dar tapa a ninguém. Eu vou dar outra face. Não permitiram que Jesus pediu para eles pedir licença para passar em Samaria. E eles não permitiram. Ele lembrou logo de Elias, desce fogo do céu e consome. João era chamado filho do trovão. João era explosivo tanto quanto Pedro. João e André, tanto quanto Pedro. Aí depois, aí sim, ele se torna, né? O apóstolo amoroso. Eita, as cartas de João é uma coisa muito gostosa de se ler. Só é amor, 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 amor. Ele fala, né? Aí Jesus começa aqui. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, você vai lá processar ele também. O que é que você diz? Deixa que leve também a capa. Isso é fácil? Não é. Porque nós queremos nossos direitos. Né? Nós queremos, não, mas é direito, está na lei, e não sei o quê. Mas Jesus está dizendo, olha, toma um prejuízo. É melhor. Quanta gente morreu por causa de uma briga no trânsito? Vai embora, rapaz, leva um prejuízo.
É melhor do que levar a tua vida. Sabe? E Jesus diz isso. Mas por que isso? Para que todos vejam que você é. Ô Yuri, se tu não fica com vergonha, não, se eu pedir para tu ficar em pé. Ele fica, mas o que é que vocês veem na camisa de Yuri? O que é que tem aí nele? Sim, um monte de peixe, mas o que é que acontece com os peixes? Quem é que está indo ao contrário? Todos? Só um. Isso é o cristão. Entendeu? Esse é o cristão. É todo mundo indo para lá e a gente vindo para cá. Por isso que é tão difícil. Quando eu estava para entrar no seminário, não sei se já contei isso aqui, porque eu já contei em tanto canto que eu não sei se eu contei aqui também. Cadê meu escudeiro fiel? Conta aqui, meu filho, minha água, cheia. Oh, meu Deus, é tão bom. A gente tem escudeiro e tem assistente de púlpito. De palco não, de púlpito mesmo. Vai cair a água toda que está aberta aqui. Ó. Ei, ei, ei. Bota ali, vai. Eu estava para ir para o seminário. E isso era o quê? Acho que era dezembro. Era. De repente eu estou na igreja, que eu só via na igreja mesmo. Estou eu na igreja. Aí chamam para cada uma irmã lá, que estava tendo uma briga de uns jovens que estavam lá brigando. Mas não era briguinha não, viu? Era briga mesmo. Aí eu comecei a conversar, gente, vamos fazer isso não, vamos ter paciência, e não sei o quê, e para isso aí. E entrei no meio, daqui a pouco eu levei uma tapa. Pá! Aí eu levantei, quando eu levantei, aí veio a voz, seminário. Aí eu... Não, foi o Espírito Santo mesmo, filho. Porque eu ia dar uma mãozada mesmo. Eu ia rebater. O Espírito Santo chegou. Na hora que eu levantei a mão, porque eu entrei na conversa do outro, né? Na briga da outra. Aí a outra ia dar tapa na outra, bateu em mim. Aí quando eu ia levantar a mão, aí eu, seminário. Aí eu fui para a igreja, morrendo de chorar, chorando de raiva. De raiva. Eu estava com muita raiva mesmo. Tá? E eu chorando. Aí meu pastor chegou. O que é, menina, que tu tem? Eu tô com raiva, pastor, eu tô com raiva. Aí ele, o que foi, menina? Aí contei a ele. Fez ainda bem, porque se você tivesse batido, você não ia entrar no seminário. Até hoje eu lembro dessa tapa. Não, tem situação que você tem que correr, gente. Tem situação que você tem que fugir. É. Claro, porque o que o inimigo quer é que a gente... O que ele menos queria? Que eu fosse para o seminário. Então eu estou lá na igreja, na minha, me chama para abrir que eu não tinha nada a ver, ainda leva um tapa. É a tapa do teste. Né? E, meu irmão, é melhor a gente levar o prejuízo. Eu fiquei com muita raiva. Mas depois eu não fiquei com raiva da menina, não, porque eu sabia que ela não ia bater em mim, ela ia bater na outra, né? Eu que me meti lá. Mas, às vezes, a gente tem que tomar o prejuízo. Às vezes, até financeiramente, nos negócios. Olha, onde é mais difícil ser crente é nos negócios. Quem lida com negócio, né, que trabalha com essas coisas, sabe. Porque é muito sutil a coisa. Não é? Demais. Ó, não, mas essa nota aqui, bota, aumenta aí só 10 mil aí, porque daí a gente pode dividir 5 meu, 5 teu. Aí o diabinho chega, vai rapaz, não tem nada demais não, ninguém tá vendo, não sei o quê. Aí, sabe, vocês... Meu amigo, não. Não, eu sou diferente. Porque se você faz isso, aí depois vai pregar para a pessoa. Diz aí, o cara vai dizer, meu irmão, tu fiz essa... Ó, porque o diabo é assim, ele faz você cair para depois lhe envergonhar. Porque ele diz assim, e naquele dia que tu fizesse aquela tramóia comigo, ficou 5 para mim, 5 para tu. Aí tu agora tu vem falar de Jesus para mim. É ou não é? É assim mesmo, gente. Fica sem moral. Acaba. Como é que você vai pregar?
Agora, isso é todas as áreas da nossa vida. É por isso que Paulo diz, olha, seguir a paz com todos os homens. Os seguidores de Jesus são chamados para paz. Nós não fomos chamados para batalhar. Por isso que as cruzadas são as coisas, para mim, a coisa mais terrível da história da igreja são as cruzadas. Porque as cruzadas não foi para lutar para o reino de Deus, não. Foi muito para o reino do homem. Foi muito. Por isso que até hoje os muçulmanos odeiam os cristãos. Prejudicou demais. Né? Até hoje tem mordida por aí. A Batalha dos 30 dias, né? Os católicos lutando contra os protestantes, morte, pra dar em doido, foi sangue e cacete. Os protestantes afogando também outros protestantes, os anabatistas, né? Afogados. Exatamente. Foram cristãos, foram mortos, afogados por outros cristãos, rapaz. Tem uma frase bem interessante, precisa ser muito observada, que todo ideologista tem uma tendência a fanático. Isso né? é verdade. Então, mesmo a gente sendo cristãos e defendendo a bandeira do cristianismo, tem que ter cuidado para não apagar o pensamento do outro de uma forma brusca. É o chamado ditador de ideias, né? A gente tem que conquistar as pessoas para Cristo de uma forma amorosa e para que haja uma mudança nos seus pensamentos de uma forma amável, né? Mas no surgimento do cristianismo, até grupos cristãos exterminaram, apagaram o pensamento de outros. Aqui mesmo no Brasil, acabaram com os indígenas, né? Porque a fé que era catequizar os índios e quase que não saíram. E acabaram acabando com tudo. Porque nem tudo numa cultura é ruim. Nem tudo na cultura é demônio. Né? Mas a nossa cultura é trazer a paz. É fazer a paz. É harmonizar as coisas. Né? Vamos ler aí Filipenses 4:7. Eu amo Filipenses. E alguém vai ler para mim um dos textos que eu acho que é a coisa mais linda que Deus fez com a gente. 2 Coríntios 5:18. Alguém lê para mim. Filipenses 4:7. É aqui de púlpito. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E a paz de Deus, né? É a paz. E eu tenho citado todo o tempo esse versículo para mim mesmo. Porque nós vivemos um momento tão difícil, porque se a gente não tiver cuidado, gente, o mundo toma conta da mente e do coração da gente, como a Isabela estava falando. Nós temos que ter muito cuidado. Dizer, Senhor, toma a minha mente. Né? E interessante que ele diz, ele guarda onde? A mente e o coração. Guarda em quem? Em Cristo. No lugar certo. Sabe? Mas às vezes a gente quer ir pelo nosso coração. Aí Jesus disse que o quê? Que o coração do homem é o quê? É enganoso. Enganoso é o coração. Nossos sentimentos são muito enganosos. Né? Eu tenho um problema que eu luto muito tempo com ele, e o pastor que saiba mais do que vocês disso, que é o meu jeito de falar. Às vezes eu estou falando e acho que estou falando super bem, mas às vezes eu estou sendo grossa. E para mim eu não estou sendo. Para mim eu estou de boa. Né? Aí eu estou trabalhando junto com a minha psicóloga sobre comunicação não violenta. Né? E é muito interessante isso. Por exemplo, o que o irmão e a irmã Isabela recebe com tranquilidade, eu não recebo. Você não recebe, né? Exatamente. Então você tem que estudar, principalmente quem trabalha com liderança, tem que estudar cada pessoa, cada jeito de cada um. Por quê? Porque a palavra que você diz com o outro, comigo... Mas sabe o que acontece? A igreja não entende isso. A igreja acha que o pastor está passando a mão na cabeça de um e do outro, não.
Vocês que têm filhos, mais de um filho, né, aqui. Não é assim com os filhos? A mamãe gosta mais de fulano que de mim. Mas não, é porque fulano você tem que tratar desse jeito. E o outro você tem que tratar desse. Na igreja, gente, é o mesmo jeito. Tem uns que tem uma... porque você não sabe. A pessoa veio de uma história lá atrás. Tem todo... Mas Jesus pagou tudo. Não é assim, né, Isabela? Tem coisas que ficam. Estou falando com Isabela porque ela é psicóloga, né? Ela atende. Então, tem coisas lá atrás que ficam mesmo, gente. E eu acho que essas coisas que lá atrás, quando nós se convertemos, nós temos que ir para o joelho. Porque só o Senhor que pode fazer essa transformação. A gente tem que ser assim, sinceros, dizer, Deus, eu sou assim, eu tenho meus defeitos, mas eu sozinho, eu preciso de ajuda, eu não consigo. Exatamente. Então, a gente tem que ser sincero diante do Senhor, né? Porque nós chegamos aqui doentes. E só quem conhece o nosso íntimo lá dentro, que nós passamos, é o que eu estava conversando com você ontem, né, a respeito daquela pessoa. Então, só Deus que nos conhece que vai fazer isso. E eu fiquei pensando naquela pessoa o dia todinho. Então, assim, nós temos que ser sinceros, nós temos que pedir ajuda ao Senhor, né? E também a profissionais, quando é o caso, que é preciso. Mas quando nós somos crentes de verdade, que a gente tem que praticar a palavra, a gente tem que primeiro ser sincero com a gente mesmo. Exatamente. Deus, eu não consigo, eu sou assim. Mas o Senhor veio, o Senhor pode, o Senhor Deus do impossível. E me modifique, me ajude. E pior ainda... Pior ainda, assim, eu digo pior porque Deus vai nos testar. Exatamente. Porque já aconteceu comigo, acontece comigo quando eu oro assim, e Deus nos bota em testes. Ai, só Jesus. Você faz assim. Uma pessoa muito assim calma como eu, né? Eu acho que não precisa pedir isso, não. Mas uma pessoa mais agitada diz assim, Senhor, me dá longanimidade. Meu amigo, espera que vai haver tanta luta no teu lugar, na tua vida, porque vai ser tanto teste. Porque como é que você vai ter longanimidade se você não tiver que passar por esse momento da longanimidade? Deus vai colocar situações para que Ele vá trabalhar aquilo ali no que você pediu e que Deus conhece. Então, um mês atrás, eu estava nessa situação. Jesus, eu preciso de mudança. Jesus, assim como a gente lê a palavra, mas se a gente tem que praticar ali, Deus vai fazer aquela situação. Então, assim, tinha momentos que eu lá na loja só inspiro, Jesus, me dá sabedoria. Jesus, chega aqui comigo. Meu Deus, Jesus, eu passo assim a maioria do dia em espírito pedindo a misericórdia. Jesus, chegar aqui, me ajude, que a tua glória venha brilhar em mim, para que o mundo possa ver o Senhor na minha vida. Muita gente acha que eu quero ser santinha, entre aspas, assim, alguns já me disseram, tu está 8 anos separada, coisa e tal. Mas tu é assim, um homem de 70 anos me pediu os parabéns. A gente foi vender a ele saiu de lá quase meio-dia, porque a gente ficou conversando, e ele falando lá da família dele, coisa e tal, dizendo que não abraçava o filho, dizendo que os filhos dele já adultos não ligam, não dá nenhuma ligação para os filhos deles, mas o senhor está errado. O senhor está errado, o senhor tem que chegar, abraçar ele, dizer que ama ele. Alguém tem que quebrar, então seja o senhor o primeiro. Aí ele disse assim, você tem filho? Aí fui dizer que eu sou separada, você não arrumou outra pessoa? Não, parabéns para você. Então, enfim. Então, se nós somos cristãos, se a gente quer ser cristão de verdade, seguir isso aqui, a gente tem que pagar um preço. Tem. Pagar o preço de quê? Porque Deus ele vai nos testar no dia a dia. Então, para dar essa face ao outro lado, a gente tem que estar preparado diante do Senhor, porque não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. E vai ser fácil, sim, se a gente tiver comunhão com o Espírito Santo, ter discernimento e dizer, chegou agora a minha hora de mostrar quem eu sou. Exatamente. E é tão maravilhoso. Vem de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Olha que coisa linda que Deus nos deu. Ele nos deu o quê? O ministério do quê? Da reconciliação. De você reconciliar. Você levar a palavra a alguém. Olha, gente, você sabe, coisa mais linda do mundo é uma pessoa no mundo. Tá? Não é que a pessoa no mundo é linda, não é essa parte, não. É a outra parte que vai ser linda, tá?
A pessoa está no mundo e você vai lá e leva a palavra da reconciliação para ela e ela se reconcilia com Jesus. Gente, não tem coisa mais gostosa na vida do que isso, não. De você ganhar, não é você ganhar, mas você falar da palavra de Deus e ver o Espírito Santo agindo na vida daquela pessoa. E essa palavra dura, às vezes a gente tem que dar mesmo. Sabe? Pode falar. Ontem eu e Pablo, a gente estava caminhando quando ele chegou e a gente estava analisando como às vezes no decorrer da nossa caminhada cristã nós nos esquecemos de onde Deus ele nos tirou. Nós nos esquecemos de onde Deus pegou a gente da nossa condição de pecado e nos colocou num laço de amizade, nessa reconciliação com Ele, né? E, de fato, quando nós paramos para prestar atenção na gravidade dos nossos pecados, né? No que desenrolou o fato de sermos inimigos de Deus. Por que nós somos inimigos de Deus? Isso não faz sentido na cabeça das pessoas. Mas foi como eu estava falando para ele, que chegou em um ponto da nossa vida pessoal cristã que não tinha como ignorar nossa própria consciência. Não era mais ninguém que estava falando sobre os nossos próprios pecados. Não era nem o próprio Deus nos acusando. Era a minha consciência me acusando. E quando Deus se apresentou para nós, Ele não se apresentou como juiz. Não se apresentou como julgador. Se apresentou como solução, como redentor. Como reconciliador. Como reconciliador. Exatamente. E quando Ele tinha todo o direito de derramar a sua ira sobre nós. Então, essa é a parte maravilhosa da reconciliação do Senhor. É lindo demais. A reconciliação com Cristo, para mim, é a coisa mais linda do mundo. Porque Deus nos deu, gente. Isso. Quando a gente se converte... Ontem eu estava assistindo um podcast de Cacá, mas eu estava assistindo um que eu pensava que era o que o pastor falou, mas eu estava assistindo um errado. Mas foi bom também. Aí eu estava assistindo um podcast de Cacá, e Cacá dizendo que quando ele era jovem, mais jovem, que ele jogava, ele disse que não pensava não, ele pegava a bola e saía, dava aquela arcada e ia-se embora. Aí ele disse que depois que ficando mais velho, ele olhava assim e disse, rapaz, mas tem muita gente, será que tá... Mas daqui para eu passar com a bola, vai não. Aí tocava para o outro. O que eu quero dizer com isso? Quando nós nos convertemos logo, a gente sai pregando para todo mundo. É ou não é? Para todo mundo. Aí depois a gente começa a ficar mais velho. Aí a gente começa a ter sabedoria, não. Para mim não é sabedoria, não. A gente começa a ficar mais acomodado ou covarde, muitas vezes. Não, mas tem mais sabedoria. Não é sabedoria. Quem tem que pregar é Cristo mesmo. Mas ele está dizendo que ele tem que ser da paz. Sim, da paz, sim. Mas aí Jesus disse, traga paz. Mas eu também trago o quê? Espada. Aí a disparidade, peraí, você dá paz e dá espada, mas por que ele vai trazer espada? Intriga. Porque quando você se converte, não tem mais como você comungar com aquelas coisas que a sua família comunga. Não tem mais. Depender de vós, tenha paz com todos. Quando depender de você, mas tem o outro lado, o outro. Né? Não vale receber, aí é um parte a espada, né? A espada. A comparação, a discordância. Porque quando uma pessoa ela se converte na casa dela, que não tem outra pessoa convertida, vai trazer isso. É pai contra filho, filho contra pai, e vai ser isso mesmo. Como é tudo. É isso mesmo. O Terinho estava certinho. Se possível, diz no verso 18, do capítulo 12 de Romanos, diz, se possível, quando depender de vós. Aí vem, tem de paz com todos os homens. Quando depender da gente. Mas, por exemplo,
Eu sempre tenho que ter a paz com a pessoa. Ora, muitas vezes a pessoa não vai ter a paz comigo. Mas a minha parte eu fiz. Porque tem pessoas que não querem mesmo, são né? Mas a gente faz a parte da gente. Vai lá, pede perdão, certo? Conversa, pronto. Tem uma menina mesmo que tem um problema comigo, que não é daqui não, de uma pessoa. Eu já conversei com ela, já pedi perdão, já disse a ela como é que foi, como é que não foi. Foi um mal-entendido terrível, mas não tem jeito. Tá no Betel, assim, quem foi lá para o congresso lá no Betel, e ela estava lá, e ela passou por mim e parecia que não tinha ninguém. Pô, eu fiz a minha parte, eu pedi perdão, expliquei como é. Agora, se ela não quer ter a paz comigo, aí é problema dela. É dela com Deus. Agora, eu tenho uma paz com ela. A hora que ela chegar a conversar comigo, eu vou conversar com ela naturalmente. Agora, ela não tem a paz comigo. Ela não tem. Certo? E foi uma coisa que eu não tinha nem culpa de nada. E acabei entrando nessa onda aí. Aí eu aprendi uma coisa. Cala a boca, que é a melhor coisa que tu faz. Não, gente, a língua é a melhor coisa. É ficar calado dentro da boca. Muitas vezes. Perdoei, pedi perdão, trouxe ela, conversei, mostrei. Na frente da outra pessoa, pessoas que foi assim, desse jeito. Bom, eu não posso fazer mais nada. O que eu posso fazer, quando ela precisar de mim, eu estou ali para ajudar. E eu ajudo. Entendeu? Então é essa, quando depender de vós, tende a paz com todos. Até na igreja mesmo. Até na igreja. A gente tem que ter a paz com todos. Tem gente que chega aqui e a gente se bate logo, né? Mas tem gente que você fica meio assim, que isso é coisa natural do ser humano. Mas você tem que pedir, Senhor, quebra isso, quebra isso, quebra isso, quebra isso. Porque eu quero ter a paz com todos. Vai quebrando, vai quebrando. Sabe? Porque... Então, meus irmãos, que nós possamos, sabe, viver o cristianismo. O que não é fácil. Você vai ser taxado de o santinho, só quer ser a santinha, só quer ser a certinha. Ô, glória, quero mesmo. Quero, mas quero mesmo. Tá? E tem coisa, gente, lá atrás. A gente se converte e, olha, esquecendo, Paulo diz, né, esquecendo as coisas que para trás ficaram, avança. Né? Mas tem coisas na nossa vida que está lá atrás que a gente tem que ir lá resolver. Porque se a gente não resolver, eu não gosto, ainda o pastor está aqui, que ele não gosta dessa palavra não, vai respingar na gente depois. Ele escutou tanto essa palavra que trouxe um trauma. Ela você pode ver, tem muitos crentes que eles estão estagnados porque tem coisas lá atrás que eles não resolveram. Família, principalmente. Gente, se os pais soubessem o quanto a infância é importante para o resto da vida toda, o pai nunca... Ó, ele ia... Porque todo o nosso desenrolar da nossa vida vai depender da nossa infância. Não é? É a base. Às vezes você cresce que mamãe gostava mais do meu irmão do que de mim. Às vezes a mãe não demonstra, mas às vezes a mãe demonstra demais até. Tá? Às vezes assim, descaradamente. Mas porque o outro é mais carinhoso, o outro chega mais perto, já você é mais rebelde, já você é mais assim. Depois que você está mais velho, eu não, porque eu não estou velho ainda, né? Mas quando você chega a certa idade, você vai entendendo as coisas. Mas lá você não entende. E aí você tem que ir lá e resolver. Às vezes é um perdão que você tem que pedir a alguém de muitos anos atrás. Que a pessoa diz, eu fiz isso contigo? Fez. E eu fiz assim com você, e eu quero pedir perdão. Para que a gente vá em paz. E seguir o que Paulo falou. Porque se a gente não resolver, gente, você vê mesmo, tem crente que ele não consegue decolar, ele não consegue andar, ele não consegue ir. Ele está preso aqui atrás.
Tem gente que fica presa porque meu pai me abandonou, porque a minha mãe não me gosta, minha mãe não me... Aí diz, tanto negócio... Mas não, isso é muito, não é? Isso é muito... Tem gente que é mais forte, que vai para o joelho mesmo e consegue superar. Mas tem gente que não consegue. Aí fica, sabe? Aquele crente raso, aquele crente que fica assim, ainda assim. E a gente às vezes não entende que um é diferente do outro e que eu não posso tratar para Isabela da mesma forma que eu trato Tiago. Primeiramente, Isabela tem uma idade, né? É mais velha do que Tiago, aí eu já vou tratar. Mas aí as pessoas não entendem. Por exemplo, o pastor e eu, a gente tem esse jeito de tratar na igreja. Mas muitas vezes a igreja, ela é carrasca. Ela quer ver a pessoa sendo envergonhada na frente de todo mundo. Ela quer ver que o pastor não tomou providência. Tomou com a pessoa lá dentro, conversou. Aí precisa trazer para todo mundo saber? Para que isso? Não, ele não já tomou a providência? Não, mas eu não soube. E para que você vai saber? Você quer saber por quê? Você não tem nada a ver com o seu assunto. Mas a igreja gosta quando a pessoa, aquele pastor de público chega, olha, fulano, não sei o quê, não sei o quê. Aliás, pastor nenhum está fazendo mais isso, porque agora dá processo, né? Exortar é uma coisa, a gente exorta a igreja num todo. Mas uma pessoa, a gente exorta, traz ela e exorta sozinha. Porque você passa vergonha ou não? Exato. Aí as pessoas muitas vezes não entendem, diz que o pastor está passando a mão na cabeça. Mas não é, ele já tratou lá. Já foi conversado, já foi tratado. Agora ele precisa trazer para toda a igreja saber? Está entendendo? Isso é a paz. Vai tirar a casca que está lá ferida. Então, gente, vamos amar mais. É muito importante. Certo? Tem que amar mais, entender mais o outro, saber que o outro não é igual a mim. Está entendendo? Se vocês puderem estudar essa linguagem não violenta, é muito interessante. Como é que chama na psicologia? Mas você tem uma siglazinha, né, que usa? LNV, parece uma coisa assim. Eu estou estudando muito isso, que eu estou sendo tratada nisso aí. Eita, é verdade. Por que tu acha que eu estou assim? Que tu acha que eu estou... Mas é bom. Eu acho interessante que a minha psicóloga ela diz assim, eita, não tem como separar a Tânia da Tânia com a igreja, com Jesus. Claro que não existe Tânia sem Jesus, não, meu filho. Só existe Tânia com Jesus. O que é que eu estou fazendo, gente? Eu estou pegando os textos, sabe? Tem um texto assim, lá foi em 1 Coríntios. Sabe aquele, estou terminando, aquele texto que pula em você de repente, quando Paulo diz assim, eu não me importo que vós me julgues, e nem eu mesmo me julgo, porque quem julga é Cristo. Gente, isso é libertador. Você não se importar com o que as pessoas dizem de você, e nem quem é mais carrasco com a gente, as pessoas ou nós mesmos. Tem coisa pior do que a gente se julgar. A gente acaba com a gente. E Paulo dizia, nem eu me julgo. Que estava aquela história que Paulo não pregava bem, que Paulo não era eloquente, quem era eloquente era... Gente, Paulo passou muita coisa, viu? Quem era eloquente era Apolo, e Pedro era melhor do que Paulo, e aquela coisa. Ele disse, olha, não me importa o que vocês estão falando, não. E nem eu me julgo. Quem vai me julgar é o Senhor. Eita, que isso é libertador. Quando a gente aprender isso, é bom demais. Aí eu levei isso para ela, né? Ele disse, rapaz, que texto é esse? Eu disse, então, aí passou quase meia hora, né? Só. Aí ela disse, minha filha, aí eu vou usar com meus pacientes. Não. Certo? Gente, esse Ministério da Reconciliação, Deus nos deu a todo canto.
Eu estou fazendo unha, eu estou conversando com a minha manicure. Só que ela é crente, mas está passando problema. Eu chego, olho para ela e assim, não está bem hoje. Ela, eita, a senhora me conhece. Aí pronto, entra em orar. Entra até em mistério. Teve uma vez que eu estava fazendo as unhas, ela entra entrando em mistério. Por quê? Eu sou Tânia, fora de Cristo não existe. Não existe. Graças a Deus que isso não existe. Eu posso estar passando a maior luta, posso estar doente do jeito que eu tiver, mas é com Cristo que eu estou passando. Ele está comigo lá. A minha fortaleza é Ele. Porque se não fosse Ele, eu já tinha caído há muito tempo. Mas Ele me sustenta. E olha, o pastor até disse uma vez assim, ei, vamos morar dentro da igreja? Mas por quê? Porque tudo na igreja fica boazinha. Mas aqui, gente, sinceramente, eu não sinto nada, eu fico boa. Acho que eu vou ficar aqui o tempo todo assim. Você chega, vai pra lá, traz minha comida pra cá. Porque eu me acho. Aqui é o que ela disse, é porque lá você se acha, lá é seu habitat, é tudo que eu amo, é isso aqui. Tudo que eu amo. Então, trabalhar com as pessoas também faz parte disso. E eu tenho que entender isso. E pessoas diferentes, pessoas de cabeça diferente, pessoas... Nossa, pronto, eu gostei dessa, Barneck. Gostei. Amém? Vamos ficar em pé em nome de Jesus? Então, é melhor a gente ficar com prejuízo, mas glorificar o Senhor. Sabe? Porque não é fácil. Às vezes a gente vê pessoas morrendo no trânsito, assim, por besteira. Né? E às vezes foi um arranhão no carro e o cara vai lá. Também a pessoa está com a dor na cabeça quente. Olha, vou dizer uma coisa, eu estou tentando aprender isso. E a Bíblia ensina. Se você está fervendo com a cabeça, saia do local que está fazendo você assim. Não, mas eu vou sair da minha casa, não, vai lá para a praça, vai dar uma volta. Sabe, vai andar. Aí quando você esfriar a cabeça, aí você sai. E vai. Agora, por favor, não passe uma semana não, senão você vai matar o outro, né? Mas você passe, esfrie a cabeça. Tá? Porque eu mesmo com temperamento, eu já tenho trabalhado. Mas eu tenho um temperamento que na hora que eu esquento a cabeça, eu falo o que quero e o que não quero. Aí daqui a 3 minutos eu estou de boa e quero que a pessoa também esteja. A pessoa pode estar? Não, gente, não é o mesmo temperamento, não é. Então a gente tem que aprender essas coisas nas nossas vidas. Né? Olha, que eu tenho o quê? Mais de 30 anos de crente. E eu ainda estou aprendendo muita. Mas menino, estou nem no meio do caminho. Né? Mas uma coisa que eu quero glorificar o nome do Senhor todo tempo. Sabe? E que você coloque isso também no seu coração. Senhor, eu quero glorificar tudo. Tem coisas que Deus disse a mim mesmo, eu não te dei. Sabe Paulo quando disse que foi o terceiro céu? E que Deus colocou um espinho nele, na carne dele? Por quê? Para no meu orgulho? Pronto. Deus já conversou comigo. Sabe? E a gente tem que matar, assim como Sinira falou. Matar a carne da gente mesmo. Amém? Então que possamos sair daqui hoje com isso aí, remoendo, né, como um boi faz, remói, bota para fora, depois come. Mas faz isso, né? Mas nós, crentes, devemos fazer isso. Cada palavra ficar remoendo. Porque se você quer ser testado, meu amigo, pode esperar segunda-feira, tudo acontece. Então vamos orar, agradecendo a Deus esse momento. Né? Sai de casa pedindo misericórdia. Senhor, não, hoje misericórdia, Pai. Vai ser testado aqui, para falar. Mas é mesmo, pode crer que vem. Principalmente dentro de casa. Gente, o lugar mais difícil de você ser crente é aonde? Em casa. Com certeza. Porque com a pessoa que a gente ama demais e que a gente convive, a gente relaxa.
Quer dizer, relaxa assim, tira todas as máscaras, né? Quando a gente está fora, não, a gente coloca aquelas máscaras mas quando a gente está com uma pessoa, a gente tira tudo. Né? E aí é que a coisa dá certo, não é mais. Vamos pedir a Deus para Deus trabalhar nas nossas vidas. Porque nós precisamos da misericórdia de Deus todos os dias. Amém? Pastor, vem cá orar, por favor. Hoje é culto de missões, tá, gente? Vamos ter o culto de missões. O ano que vem a gente vai preparar, sentar com o Yuri, a gente preparar as viagens de novo, né? Esse ano a gente tentou, não conseguiu uma. Amém. Vamos orar? Pai, nós louvamos o teu nome. Graças a Deus te damos, Pai eterno, por esta manhã. Louvamos a ti, Senhor, pela aula de hoje. Deus amado, que possamos colocar isso em prática, ó Deus, todos os dias, ó Pai. E que o Senhor possa nos dar graça, ó Deus, para que possamos, ó Deus amado, praticar, Senhor, tudo aquilo, Deus, que foi ensinado nesta manhã. Que o teu Espírito, Senhor, possa nos conduzir, possamos, ó Pai, caminhar, Senhor, fazendo assim, Deus, tua vontade. Nos leve em paz para os nossos lares, nos dá, ó Deus, o restante dia abençoado, e que à noite, Deus, possamos estar aqui novamente, para dar, assim, Deus, continuidade ao nosso culto de adoração ao Senhor, no culto, Deus, de missões, que o Senhor possa estar despertando cada uma parte dos teus filhos, para a obra, Deus, a qual o Senhor nos deu, e o que o Senhor tem convocado, Senhor, cada um. É assim, ó Pai, que eu te oro e te agradeço.